Então, continuando. A gente tem, já falei para vocês, o atrito, o que influencia. E agora a gente precisa falar dos tipos de atrito, tá? Antes que vocês se desesperem, é a mesma fórmula. A gente vai usar sempre a mesma fórmula para o atrito, tá? O problema da fórmula do atrito é justamente a normal. Porque a normal dá trabalho calcular, vocês já viram na semana passada, não sei, eu acho na quarta, né? Então, a gente precisa aqui definir quais são os tipos de atrito. Os tipos de atrito que vocês vão estudar, e por sinal são os únicos, né, que a gente vai estudar mesmo, é o atrito estático e o atrito dinâmico. Só que o atrito dinâmico também pode ganhar o nome de atrito cinético, tá? Esses dois nomes podem aparecer, porque significam a mesma coisa. Estão associados ao movimento, tá bom? Não precisa ser muito inteligente, né? Vocês já passaram do primário, vocês sabem o que significa cada uma das palavras, né? Então, dinâmico é quando o corpo está em movimento. Deixa eu ver se não vai cortar ali, não. E estático é quando o corpo está em repouso. Professor, mas o corpo em repouso tem atrito? Depende, tá? E eu vou começar por esse atrito mesmo. Então vamos lá. Atrito estático. Então, atrito estático. O atrito estático, como eu falei, é o do repouso. E ele acontece quando o objeto não se movimenta em relação à superfície. E ele é sempre maior que o outro. Tá? Ele é sempre maior que o atrito dinâmico. Isso acontece por quê? Tá? Então, como eu falei ali, é associado ao repouso, tá? E é sempre maior em relação ao atrito cinético. Tá? Por que isso acontece? Isso acontece porque quando o objeto está parado na superfície, eu vou continuar usando aquela explicação macroscópica, tá? Para ficar mais simples. Aqui eu tenho o solo. Tá? Então, solo, pintar aqui. Pinta. Pinta. Pronto, solo. Aqui, solo. E eu tenho um objeto em cima. O objeto tem as suas irregularidades. Tá? Quando você coloca um objeto em cima da superfície, essas irregularidades, por mais que a gente não perceba, tá? E por mais rígido que o objeto seja, ele acaba se deformando, tá? E meio que assumindo a forma da superfície. Você percebe isso quando você pega um objeto muito maleável, por exemplo, a sua pele. Se você apoiar o braço muito numa quina, quando você levanta o braço, tem a marca da quina. Qualquer coisa que você deixa muito tempo parado no mesmo lugar, você percebe que aquilo acaba tomando a forma. Se você deixar, por exemplo, em cima de uma mesa de madeira muito tempo o martelo, na hora que você tirar o martelo, não vai estar afundado a mesa de madeira. Mas aquela região ali vai estar mais comprimida. Talvez você até consiga ver onde mais o apoio do martelo estava concentrado. E aí o que acontece? Quando você está com o objeto parado, essas irregularidades meio que se encaixam. Então aqui a gente tem um encaixe. E isso faz com que essas superfícies fiquem mais próximas, mais grudadas do que normalmente ficariam. Então se eu pegar, vou dar um exemplo de novo, 50 kg de borracha e colocar em cima do asfalto e tirar, levantar, ela quase não vai pegar o formato do asfalto. Se eu deixar lá 5 minutos e tentar movimentar essa borracha, ela já vai ter pegado nesse primeiro momento um formato do asfalto e o atrito vai aumentar um pouquinho. Então o atrito estático ele é sempre maior que o atrito do movimento, porque esse encaixe existiu. Depois que você colocou em movimento o objeto, o atrito cai para um valor que a gente vai considerar constante, tá? Que é o valor do atrito dinâmico, o atrito cinético. Tranquilo, jovem? Pode entrar e sair de boa. Então, o que acontece com a análise do atrito? Quando você vai fazer a análise do atrito, deixa eu só fazer um teste de cor aqui, que eu não sei se para você que cor que vai sair isso aqui, deixa eu ver. Nem saiu, tá? Então deixa eu pegar uma outra cor aqui, que tem que ser mais clara essa cor. Não. Mexi nos negócios aqui, agora tá tudo... Deixa eu ver essa cor aqui. Não. Tem que achar uma cor boa. O branco com certeza não vai sair, né? Ah, vai aquela lá mesmo. Vamos, essas cores chamativas aí, até eu regular melhor assim. Oh, meu Deus. Vou pegar...
Vai essa aqui mesmo, vai. Pera aí. Deixa eu pegar uma cor mais clara, pera aí um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se vai melhorar. Tá, vamos ver se vai. Não vai, cor muito clara não tá saindo. Bom, vai com a cor mais escura mesmo, é o que temos. Quando você tem um gráfico do atrito, como que fica esse gráfico, tá? Eu tenho aqui um eixo Y e um eixo X, tá? Um plano cartesiano, bonitinho, tá bom? Aqui eu tenho a força de atrito no eixo Y e aqui, nesse eixo X, eu vou deixar vazio, eu não vou colocar nada. E aí o que acontece? O objeto está parado sobre a superfície, tá na boa, você não está empurrando nem nada. E aí você começa a empurrar o objeto. E você ainda não consegue movimentar esse objeto porque você não fez força suficiente para arrastar esse objeto. E aí, conforme você vai aumentando a força, você vai aumentando o atrito. Ou seja, se o objeto na superfície ali parado, até 100 newtons, por exemplo, vou pegar aqui o valor de 100 newtons, tá? 100 newtons. Até 100 newtons eu sei que se eu fizer força, eu não vou conseguir movimentar esse objeto. Então, como que fica esse gráfico? Conforme eu vou aumentando a força, tá? Conforme eu vou aumentando a força, deixa eu melhorar aqui. Fiz cagada. Pera um pouquinho, gente, que eu fiz caca aqui. Toda vez eu faço isso. Pera aí, deixa eu ajeitar de novo a tela aqui. Tá bom assim, tá bom. Conforme eu vou aumentando a força, ó, eu vou aumentando a força, aumentando a força, aumentando a força, aumentando a força, até que eu chegue em 100 newtons. Quando eu chego aqui em 100 newtons, tá, que é esse ponto aqui em cima, tá, a partir desse momento, eu consegui fazer mais força do que a superfície conseguia fazer para segurar o objeto. E aí o que acontece? O objeto começa a entrar em movimento. Ou seja, até 100 newtons, a superfície conseguia segurar. De 100 para cima, não. Aí eu faço 100 newtons e 0,1. O objeto entra em movimento. Só que aí ele já desprendeu da superfície, ele já perdeu aquele formato da superfície. Aí o que acontece com o atrito? O atrito dá uma queda, ele tem uma quedinha aqui, o atrito, e aí ele passa a ser constante, tá? Então aqui, ó, ele passa a ser constante agora. Então eu tenho... essa é a cara de um gráfico da força de atrito, tá? Talvez essa curvinha que eu fiz ali, vermelhinho, talvez ela tenha seja uma reta, mas aí depende do jeito do gráfico, tá? O que é importante dessa informação aqui? Esse ponto aqui em cima, que eu vou fazer uma bolota laranja, é a força de atrito estático. Ou seja, é o máximo de força que o chão consegue fazer para segurar o objeto. E isso vai depender do quê? Do coeficiente de atrito e da normal, igual a gente viu na aula agora há pouco, tá? Então, esse ponto é a força de atrito estático. É o que você vai calcular. Você vai calcular aquele ponto ali em cima, tá? Em toda essa subida, em todo esse trecho de subida, o objeto estava em repouso. Quando chega naquele ponto ali em cima e você consegue colocar ele em movimento, o atrito cai e ele passa a ser constante. Esse ponto constante do atrito, aquele movimento, quando o objeto já está em movimento, tá? Então aqui ele está em movimento, deixa eu pegar outra cor. Aqui ele está em movimento, tá? Nesse trecho aqui. Nesse trecho que ele está em movimento, tá sem som? Vocês estão sem som, gente? Aqui pra mim parece que não tá normal. Não, eu acho que é só aí, Leonardo. Qualquer coisa, depois se vocês não conseguirem ouvir, der algum problema, vocês podem pegar a aula gravada que eu vou mandar pra vocês, tá? Nessa parte que ele entra em movimento, quando você calcular a força de atrito dinâmico, que é a do movimento, é esse valor que você vai calcular. E eu vou chutar um valor aqui só para ficar fácil, tá? Só para vocês entenderem numericamente. Então vamos supor que aqui eu tenho um valor de... Deixa eu pegar uma cor que eu não usei ainda. De 80 newtons, tá? Nossa, ficou quase igual a força, espera aí, a cor. Deixa eu mudar de cor aqui. 80 newtons, tá? Então, esse valor de 80, o que você vai encontrar nessa fileirinha aqui é a força de atrito cinético ou dinâmico, tanto faz, tá? É a mesma coisa.
que é a do movimento. Então, quando você calcula atrito, você tem que tomar cuidado, que a gente só consegue calcular esses dois valores. Para este meu exemplo, tá? Não quer dizer que são sempre esses dois valores. A gente só consegue calcular pela fórmula este valor aqui, que é a força de atrito cinético ou dinâmico, tá? Ou este valor aqui, que é a força de atrito estático. Os outros valores da reta ali, da subida, a gente não consegue calcular, tá? Então você vai ter que calcular a força de atrito e analisar para ver se ele está em movimento ou não. Parece complicado, mas é bem sossegado mesmo, tá? Então, na verdade, eu comecei pelo atrito estático, mas eu já acabei explicando o atrito dinâmico, tá? Quando o atrito é dinâmico, a gente vai usar aquela parte do canto ali, tá? E aí o atrito estático tem essa característica que ele vai mudando de valor até um valor máximo. Eu vou passar com exemplos, com números, que eu acho que sempre fica mais fácil para vocês. Então, ó, só para dar uma variada, só um pouquinho assim, eu vou fazer um monte de caixinha aqui. Então, ó, exemplos. Tá? Eu vou colocar quantas superfícies aqui, deixa eu ver. Vou colocar 3 superfícies. Tá? As superfícies são iguais, tá? Que são os 3 chãozinhos iguais. Eu tô com a imagem ali, deixa eu tirar minha... Fazer para baixo aqui, porque eu esqueci que tem a foto ali. Aqui então. Aqui acho que foi, né? Foi. Temos as caixinhas. Temos essa caixinha aqui. Temos essa caixinha aqui. E temos essa caixinha aqui. Tá bom? As 3 caixas são iguais. Então as massas da caixa eu vou fazer aqui embaixo. A massa de cada caixa é 2 kg. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito estático, então deixa eu fazer com a letra de forma que eu acho que ficou mais fácil. Estático, que é quando o objeto está parado. Deixa eu dar uma melhorada aqui porque está cortando. Aí eu acho que agora foi. O coeficiente de atrito estático eu vou falar que é 0,8. Tá? E o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, que eu vou usar o C para cinético, é 0,2. Tá bom? Então, isso não vai mudar. Eu só quero saber se o objeto vai entrar em movimento ou não e quanto que é o atrito. No primeiro caso, eu vou aplicar uma força. Eu vou usar outra cor aqui porque eu vou deixar o vermelho para o atrito. Eu vou aplicar uma força de... Deixa eu fazer uma conta de cabeça aqui. 10, tá. Eu vou fazer uma força de 2 newtons para empurrar a caixa. Professor, só entrei agora porque meu computador travou. Tranquilo, jovem. De boa. É justamente por isso que depois eu vou disponibilizar a aula gravada, porque eu sei que dependendo da internet não é fácil, tá? Então, ó, força de 2 newtons para empurrar a caixa para a direita. No segundo caso, deixa eu fazer de novo a conta aqui que eu já esqueci. 2,08, tá. No segundo caso, eu vou fazer uma força de 16 newtons. Tá? E no segundo caso, no terceiro, desculpa, eu vou fazer uma força de 30 newtons. E eu quero saber em qual momento que essa caixa entra em movimento e qual que é a força de atrito. Tá? Eu quero saber a força de atrito para cada um dos casos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse problema é quais são as outras forças que agem no sistema? Bom, a primeira, né, e padrãozinha, se você estiver num planeta ou num corpo celeste grande o suficiente, é a gravidade. Então, eu vou colocar aqui a força-peso, sempre apontando para o centro da Terra, ou, de uma maneira mais simplificada, quando o plano é horizontal, né, para baixo. Deixa eu só confirmar o horário aqui, se eu não tô, tá tranquilo. Como que eu calculo a força-peso? Bom, força-peso vocês sabem calcular, né? M vezes G, a massa é 2 e a gravidade é 10, então o peso é de 20 newtons. Beleza? Isso aqui eu já sei. Então o peso aqui é de 20 newtons. Aqui. Tá bom? Agora, tem mais uma força agindo sobre o sistema, sobre a caixa, que não é o atrito, porque a caixa não afunda na superfície, tá? Se ela não está afundando na superfície, significa que a superfície consegue segurar ela. E isso a gente chama de força normal. Então eu tenho aqui a força normal e a força normal. Como nos 3 casos, a única força que está puxando a caixa para baixo é a de 20 newtons, eu já sei então que a força normal, para todos os casos, também é 20 newtons.
Tá? Se eu estivesse aplicando mais uma força para baixo ou tentando levantar um pouco a caixa para cima, aí eu teria mais força, ele teria que calcular normal igual a gente fez quarta-feira. Mas aqui eu vou pegar o caso mais simples. Então a normal, neste caso, é igual ao peso. Lembrando que peso e normal não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse caso eles são iguais, mas não precisam ser. Nesse caso são. E aí, para descobrir o movimento, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que calcular os dois atritos. Eu vou ter que calcular o atrito cinético e o atrito estático. E aí a gente vai ver em qual situação que está encaixando. Tá? Então eu vou calcular aqui no cantinho de verde. Tá? No cantinho não, vou calcular aqui no meio mesmo. Força de atrito estático. É o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Tá bom? É a mesma fórmula, μ vezes a normal. Só que eu vou colocar o ezinho ali para diferenciar. A força de atrito estático é igual. O coeficiente estático é 0,8 e a normal eu já descobri que é 20. Então a força de atrito estático é de 16 newtons. Beleza? Achei essa força de atrito estático. Tá? Vou guardar essa informação para a gente usar daqui a pouquinho. Vamos calcular a força de atrito cinético, então. Eu vou usar... Que cor que eu não usei aqui, meu Deus? Oh, Jesus. Vou usar um roxinho aqui, vai. Força de atrito cinético. É o μ cinético vezes a normal. Tá bom? Força de atrito cinético. O μ cinético é 0,2 e a normal vale 20. A força de atrito cinético é de 16 newtons. Tá? Então as forças estão calculadas. Tá aqui as forças que eu calculei. E agora eu vou olhar para os três casos e vou descobrir qual é a força de atrito em cada caso. Primeiro, nos três casos a força de atrito é contrária, e sempre é, a contrária à tendência de deslizamento. Se eu empurro a caixa para a direita, a tendência dela é deslizar para a direita, então o atrito está para a esquerda. Isso eu sei, que nas três caixas ele está para a esquerda. Aqui e aqui. Como que eu vou descobrir o valor deles? Como eu calculei que o estático vale 16 newtons, significa que até 16 newtons a caixa está parada. Então, até 16 newtons a caixa não se movimenta. Então, eu já tenho certeza que essa caixa aqui está em repouso e que essa caixa aqui está em repouso. E que essa caixa aqui de baixo, que está mais para o cantinho aqui, essa caixa está em movimento. Tá? Cortou. Espera aí. Opa. Essa caixa está em movimento. Tá? Agora, quanto que vale o atrito? O chão faz até 16. Se eu faço 2, o chão vai devolver apenas 2 newtons. Tá? Então, no primeiro caso, vou fazer maiorzinho aqui embaixo, peraí. A força de atrito estático é de 2 newtons. Tá? Aqui, ó. Vixe Maria. Vai assim mesmo. Pronto. Assim. Professor, mas eu não calculei e deu 16? Sim. O chão consegue fazer até 16, mas se você empurra com 2, o chão vai responder só com o necessário para cancelar a força. Senão você empurrava um pouquinho a caixa para a direita, a caixa ia para a esquerda. Não faz sentido isso, tá? Então até 16 newtons o chão consegue fazer. 2 newtons, 2 newtons. Se eu faço 16, ainda está no limite, né? Então aqui a força de atrito estático é de 16 newtons, nesse caso aqui, porque a caixa continua em repouso. Tá? Então, até 16 newtons eu sei que ela vai ficar parada, não tem erro. No último caso aqui de baixo, que está mais ou menos aqui assim, ó, embaixo da minha, aqui embaixo da minha imagem, nesse caso aqui, a caixa está em movimento. Então, se a caixa... Eu fiz alguma coisa... Ó, gente, vocês não falaram, hein? Deixa eu só... Beleza. Eu fiz uma conta errada aqui, vocês não falaram nada, hein? Deixa eu arrumar aqui, ó. A força de atrito cinético estava errado a conta. 0,2 vezes 20 dá 4. Dá 4 newtons. Tá? Aqui, ó. Tava 16, tá? Então é 4 newtons ali. Já ia passar, nem ia fazer sentido.
Tá? Então, o que acontece? Agora que eu já corrigi o valor ali que eu tinha feito a conta. Nesse caso aqui de baixo, que está embaixo da minha imagem aqui, o objeto está em movimento. Se ele está em movimento, qual é o atrito do movimento? É esse aqui, ó, de 4 newtons. Então, para esse caso aqui, a força de atrito é a cinética e vale 4 newtons. Ou seja, qualquer valor de força que eu estiver fazendo, se a caixa estivesse em movimento, era esse atrito que eu tinha que usar, porque é o cinético, é o do movimento. Se a caixa está em repouso, tá? Se ela está parada, aí eu tenho que usar esse valor de força aqui, tá? Este valor de força como valor máximo. Porque se vocês olharem no primeiro exemplo que eu fiz ali, a resposta foi 2 newtons. Então até 16 o chão aguenta. Passei de 16 o chão não aguenta mais. A caixa entra em movimento e o atrito que era 16 acaba caindo para 4 newtons. Tá? Então a fórmula é a mesma equaçãozinha, não precisa decorar muita coisa. Só que aí a gente precisa ver o que está acontecendo para ver se a caixa está em movimento ou não. Beleza? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, sim, talvez, quem sabe? Não? Tomar um guarda-água aqui. Beleza, então. Então, vou prosseguir para os nossos exercícios, né? Vamos começar aqui. Vamos ver se vai dar tempo de eu fazer um. Então, vou deixar um tempo aqui para achar o exercício. Professor, onde você vai enviar a aula gravada? Eu vou colocar no Classroom a aula gravada, tá? Porque o arquivo é grande. Eu vou enviar lá. Vai estar um pouco melhor que a transmissão de vocês. Não deve estar travando, deve estar no tempo real. E eu vou colocar lá no Classroom. Então, pessoal, quem não entrou no Classroom ainda, por favor, nos avisos que eu dei para vocês lá no comecinho desse rolê todo, eu expliquei como entra, só você colocar um código. Entrem lá e lá vão ter todas as aulas, tá? A da sexta-feira eu perdi, não gravou, não sei porquê. A que a gente fez na sexta. Aquela que deu um monte de problema aqui em casa. Com som, com um monte de coisa. Com tablet. As de quarta-feira eu tenho que editar elas porque o programa aqui salva separado, o programa do COC, áudio e vídeo, aí dá um pouco mais de trabalho. Mas eu vou tentar fazer isso tudo hoje e já upar as aulas da semana passada, as 3, e as 3 de hoje, tá? Então vamos lá, vamos pegar um exercício aqui, deixa eu achar um lugar que tem um exercício aqui, né, peraí, aqui. Apostila 2, tá? Que é o que a gente tá seguindo, página 137, frente 1. Agora deixa eu minimizar aqui, senão agora vai travar tudo. Então vamos lá, ó. Sobre as forças de atrito, responda as questões justificando suas respostas. Beleza, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui A, B e C. Essa cor é muito ruim, peraí, deixa eu trocar de cor aqui. Deixa eu ver, essa aqui tá boa, essa aqui tá boa. Repete a página, tá na imagem, jovem, 137. Sobre as forças de atrito, responda as questões a seguir. A força de atrito é sempre contrária ao movimento de um corpo? Não. Por que não? Ela é sempre contrária à tendência de deslizamento. Então, não é contrária sempre à tendência de deslizamento, tá? Vou dar um exemplo da A desenhado aqui em cima. A. Então vou fazer o chãozinho de novo, do sucesso. Vou desenhar um pé, ou algo que era para ser um pé aqui com tênis, tá? Para ficar mais fácil. A apostila 2, jovem. Tá? Aqui temos um pé, ou algo parecido com um pé. Tá, não, assim não, fazer ele andando. Oh, meu Deus. Aqui.
Tá, esse aqui é um pé andando, tá? O que acontece um tênis, né? Tá bem embaixo da minha... Deixa eu diminuir um pouco minha imagem aqui, minha câmera, espera um pouquinho. Que aí eu não preciso apagar o desenho. Aqui. Aí, tá bom. Vai ficar assim, mais fácil. Bom, temos um pé ali, certo? O que acontece quando você está andando, igual eu falei para vocês? A tendência do seu pé é deslizar para trás. Então a tendência do seu pé é fazer esse movimento aqui, ó. O deslizamento. Deslizamento. É para trás. Tanto é que você já andou numa superfície saboada, garagem, alguma coisa que você tá lavando, box do chuveiro, sei lá, de banho lá. A tendência quando você anda para frente é o seu pé escorregar para trás. Se a tendência é escorregar para trás, o atrito é contrário a essa tendência e é para frente. Oh, meu Deus, esqueci que tem um negócio ali. Eita. Peraí, deixa eu apagar aqui. Pronto. E o atrito é para frente. Só que você está andando para frente também. Então, o movimento também é para frente. Então, ó, nem sempre é contrário ao movimento. Tá? Às vezes é a favor do movimento atrito, aí depende. Vamos para B. Tá, B. Um bloco está em repouso sobre uma superfície horizontal rugosa. Existe atrito entre o bloco e a superfície? Existe força de atrito agindo no bloco? Então vamos fazer o desenho de novo. Vou fazer aqui embaixo, tá? Aqui. Agora eu tenho um bloco numa superfície horizontal. Tá? A superfície é horizontal. Desse jeito, horizontal, desse jeito, existe tendência do objeto se deslocar? Essa caixa, ela tem tendência a escorregar para um lado ou para outro? Se não existe tendência de deslizamento, não existe atrito. Então, nesse caso aqui, eu tenho a força-peso, eu tenho a normal, mas eu não tenho atrito. Porque não tem tendência dessa caixa deslizar. Tá? Então, a resposta é não, pois não há tendência de deslizamento. Tá? E por fim, a alternativa C. O que é mais fácil, colocar um bloco em movimento ou manter o bloco em movimento? O mais fácil é manter ele em movimento. Tá? Manter em movimento. Tem muita gente que usa o carro como exemplo. Quando você está empurrando um carro, é mais fácil você deixar o carro embalado, empurrando, do que tirar ele do repouso. Ali não funciona, tá? Isso é uma explicação errada. Isso acontece porque a força de atrito estático é maior que a força de atrito cinético. O que seria uma explicação melhor? Se alguém aqui tem umas pira meio errada de vez em quando ficar mexendo nos móveis de casa, do quarto, arrastar a cama para um lado, arrastar para o outro, já percebeu que colocar a cama em movimento é mais difícil do que continuar arrastando ela. Aí sim, aí é um exemplo bom, tá? Esse do carro não é legal. O carro tá parado, você começa a empurrar, o carro sofre, e depois o carro que entrou em movimento você consegue ficar empurrando mais de boinha. Aí mentira, fisicamente isso aí tá errado, tá? É uma outra explicação, mas não vou entrar nesse ponto aqui agora, tá? Eu vou projetar os exercícios aqui na Terra, olha eu louco. O outro exercício aqui pra vocês fazerem, tá bom? Nesse tempo de troca de aula. Então, ó, é esse exercício aqui. Vou deixar grandão. Aqui. Pronto, bem grandão aqui, ó. Pá. Deixa eu tirar o outro exercício aqui do fundo. Tá? É o exercício 2. Então, da mesma página, ele fala assim, um bloco massa de 20 kg se encontra em repouso sobre uma superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a superfície valem 0,5 e 0,40. Aplica-se uma força de módulo 90 newtons paralela à superfície. O bloco entra em movimento? Qual o valor do atrito? E aí depois você vai mudar a força que você faz de 90 para 120. É basicamente o que eu fiz para mostrar para vocês, tá? São duas situações, tem que ver, calcular os dois atritos e ver o que acontece. Quando a gente voltar do intervalo, que eu já passei 2 minutos comendo no intervalo de novo, eu respondo esse exercício. Beleza? Beleza, galera? Então,
boa tentativa. Quem tá sem apostila aí, paciência. Até daqui a pouco. Deixa eu só parar minha gravação.